Boa noite. Greve no Ceará entra no 7º dia com 147 mortes. E Moro diz que a situação no estado não é de absoluta desordem. O Ministério da Justiça corrige informação de que Sérgio Moro pediu abertura de inquérito contra Lula com base em Lei de Segurança Nacional. Em nota, a pasta admite erros sobre inquérito sigiloso que investiga suposta calúnia ou difamação contra Bolsonaro. Militar brasileiro flagrado com 40 quilos de cocaína é condenado a 6 anos por tráfico de drogas. Em julgamento na Espanha, Manuel Silva Rodrigues diz que cometeu crime por dificuldades financeiras. Brasileiros repatriados da China e liberados da quarentena já estão com suas famílias. Enquanto na Itália sobe para 7 o número de mortes pelo coronavírus e até eventos como futebol e carnaval são cancelados. No Rio de Janeiro, hoje é a segunda noite de desfiles das escolas do Grupo Especial. Em São Paulo, a grande atração são os bloquinhos que tomam as ruas de gente fantasiada. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. Um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio da transportadora de veículos Brasul, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Pelo menos 80 carros foram danificados. Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 caminhões cegonhas carregados com 80 carros foram atingidos pelas chamas. 50 bombeiros e 15 viaturas atuaram no combate ao fogo. Ninguém ficou ferido. Há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. As chamas tiveram início por volta das 11 da noite de domingo em 2 pontos diferentes do pátio. O local foi preservado pela Polícia Militar para a realização de perícia. A lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos em bares, lanchonetes, restaurantes, padarias, hotéis e clubes, entre outros estabelecimentos, já está valendo em todo o estado de São Paulo. A partir de agora, o comerciante que descumprir poderá receber multa a partir de R$ 530,60. A cada reincidência, o valor dobra e pode chegar a R$ 5.306. A quantia arrecadada será destinada a programas ambientais. De acordo com o governo paulista, a fiscalização será feita por agentes do PROCON a partir da próxima semana. Pela lei, no lugar do plástico, os canudos devem ser substituídos por modelos de papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados, feitos do mesmo material. Na capital paulista, a lei que proíbe a distribuição de produtos descartáveis de plásticos em estabelecimentos comerciais da capital entrará somente em vigor em 1º de janeiro de 2021. O prazo é para que os comerciantes, inclusive os consumidores, se adaptem à nova regra. O bar, restaurante, lanchonete ou outro estabelecimento que distribuir descartáveis poderá ser multado. Se reincidente, será multado em R$ 1.000 na primeira vez. A multa poderá chegar a R$ 8.000 se a infração persistir. O estabelecimento, inclusive, poderá ser fechado. O canudo de plástico já é proibido na cidade de São Paulo desde o ano passado. A Prefeitura divulgou um balanço com alguns números desse carnaval. Só de lixo as equipes já recolheram até agora quase 400 toneladas pelas ruas da capital. O repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Olá, Laerte, boa noite a todos. Pois é, 400 toneladas de lixo, né? É muita coisa, infelizmente é um problema que agrava a situação com a chuva de hoje. Eu já vou detalhar aí esse levantamento, mas só para falar um pouquinho da chuva, porque foi um temporal realmente que caiu sobre São Paulo agora à noite. Pegou muita gente de surpresa, porque havia expectativa de chover, claro, no final do dia, mas o volume de chuva foi muito acima do previsto, né? Várias ruas aqui do centro e próximas da Paulista ficaram alagadas e os carros tiveram dificuldade para circular. Um dos pontos mais significativos de alagamento foi no túnel que dá acesso ao Vale do Anhangabaú, interrompendo ali a circulação que dá acesso à zona norte da cidade, também para quem vem da zona norte para a zona sul. Fica a expectativa, Laerte, para saber se vai chover amanhã, terça-feira, durante a apuração do desfile das escolas de samba do Grupo Especial aqui de São Paulo, né? Foram 14 escolas esse ano, né? As que mais se destacaram nos
nos 2 dias de festa foram a Mancha Verde, atual campeã, a Gaviões da Fiel, a Mocidade Alegre e também a Dragões da Real. Lembrando que as 2 piores colocadas caem para o grupo de acesso do ano que vem e as 2 melhores colocadas do grupo de acesso sobem, né? A gente lembra que a Vai Vai, a maior campeã do Carnaval de São Paulo, caiu ano passado e esse ano desfilou no grupo de acesso. Bem, também teve muito bloquinho de rua hoje, apesar da chuva que está caindo ainda aqui na região da Paulista, tem bastante gente voltando dos blocos, acessando aqui as linhas, as estações da linha 2 verde do metrô, né? Bastante gente voltando aí da festa e a prefeitura divulgou um balanço do carnaval, alguns números para vocês, foram até a meia-noite de ontem, quase 42 mil pessoas abordadas, 351 pessoas foram detidas, 72 veículos foram apreendidos, de acordo com a Polícia Militar, e também houve pessoas autuadas por urinar na rua. 36 pessoas, cada uma vai pagar uma multa salgada aí de R$500. E teve o balanço do lixo, né, que você lembrou bem, Laerte. Foram 392 toneladas de lixo recolhidas, tanto do Sambódromo do AMB quanto das ruas, não é, onde houve esses blocos do Carnaval de São Paulo. 2.513 agentes de limpeza trabalhando, segundo a Prefeitura. E também teve um balanço de comércio irregular, teve 1.137 apreensões por comércio irregular, pessoas que não tinham aí a permissão para trabalhar pelas ruas. Bem, mas quem acompanhou mesmo o Carnaval de Rua de São Paulo de perto foi a equipe da nossa repórter Sabrina Pires. Ela sim, nos últimos dias aí acompanhou de pertinho ali, teve ele lado a lado com os foliões. Vamos ver os detalhes do que a Sabrina Pires viu de perto na reportagem. O trânsito muda nesses dias, mas São Paulo não perde a mania de congestionamento. Só que esse é de gente, e de gente sem pressa de chegar. Tipo, a gente trabalha o tempo todo, a gente não tem um momento de diversão. E quando, tipo, chega o carnaval, é o único momento que a gente tem pra extravasar realmente. A gente espera o ano todo, tipo, pra poder extravasar. E aí o carnaval é a única oportunidade, né? Uma passarela sem idade, que vem de bebê, a idade que for. E sem preconceitos, viu? Cada um com seu estilo. É democrático, né? Todo mundo pode participar. Fantasia, realidade, recados, protestos, tudo na mesma festa. A gente vem tentando resistir aí mesmo no carnaval. E é isso, é resistir todo dia. Com a nossa roupa, por ser mulher e estar sozinha aí nessa cidade. Na rua, todo mundo entra na dança, até o pessoal que está trabalhando. Aliás, goste ou não da folia, o carnaval gera muito trabalho e recursos para São Paulo. O movimento é estimado em mais de 900 milhões de reais entre comércio e serviços. Há uns 10 anos, São Paulo nessa época ficava vazia, todo mundo ia viajar. Agora, oficialmente, essa é uma terra de festa, de carnaval. São mais de 700 bloquinhos arrastando multidões. É bem melhor que o do Ceará. Essa é a primeira vez do Guilherme num bloquinho paulistano. Ele veio do interior de São Paulo. E veio atrás de quê? O legal mesmo, acho que é curtir o bloquinho, curtir a música, curtir os amigos. Aí o que vem a mais depois é consequência. É lucro. É, quem vem volta, viu? É o 3º ano consecutivo, ó, da Amanda. Eu acho que trouxe o Carnaval de Salvador pra cá. Acho que em vez da gente ir pra lá, a gente trouxe pra cá. Acho que essa é a parte mais legal de tudo. A folia é algo que faz parte da nossa cultura e a gente tem que contemplar carnaval, né? E com o crescimento dos bloquinhos de carnaval, a capital paulista recebeu vários desfiles no fim de semana, como a gente viu na reportagem da Sabrina Pires, e também hoje. Sem perder a energia, os blocos voltaram a ocupar as ruas e avenidas da capital. Ao lado de outros blocos que largaram já pela manhã, o famoso Domingo Ela Não Vai arrastou mais uma vez a multidão na esquina das avenidas Ipiranga com São João. No centro também teve Lua Vai e Jegue Elétrico. Em Pinheiros, na Zona Oeste, o bloco Bastardo saiu à tarde pelo 3º dia na região, chegando ao seu 7º carnaval esse ano. Por lá, desfilaram outros conhecidos do bairro, como Me Beija, que tô no SPC, Bloco 77, os originais do punk, e o Me Lembra Que Eu Vou. Me lembra que eu vou.
Na Zona Norte, a programação contou com o bloco ONC, entre outros. Teve Afro é de Santo, na Zona Sul, com ritmos de origem afro-brasileira, no M-Boi Mirim. Pinga de Mim e Voo de Táxi fizeram a festa na região do Ibirapuera. Em Aricanduva, a animação ficou a cargo do Unidos da Toca do Disco. Na Penha, teve o Samba do Bloco da 3. E na região central tem muito mais amanhã. O Bloco Pagu, um dos principais formados só por mulheres, com foco na luta pela igualdade de gênero, traz clássicos da MPB a partir do meio-dia. No site da Prefeitura, você encontra a relação completa para aproveitar a festa, que parece ainda estar longe de acabar. E hoje é a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio. O Sambódromo Carioca recebe 6 agremiações. São elas: São Clemente, Vila Isabel, Salgueiro, Unidos da Tijuca, Mocidade e Beija-Flor. E vamos aos destaques da largada da Sapucaí ontem. Com o enredo Pedra, a Estácio de Sá abriu os desfiles na noite com alas e carros retratando corpos celestes, pedras preciosas e minerais. Também não faltaram críticas ao processo de extração dessas riquezas. Sob os gritos de "É campeã", a estação Primeira de Mangueira foi aplaudida de pé. A campeã de 2019 busca o bicampeonato com o samba enredo "A Verdade Vos Fará Livre", com aspectos da vida de Jesus. Destaque também para a Grande Rio, que retratou a história do pai de santo Joãozinho de Gomeia. Ainda passaram pela Avenida Viradouro, Paraíso do Tuiuti, União da Ilha e Portela, encerrando a noite. E agora à noite a festa também é animada na capital baiana. Passam pelo circuito Barrondina tradicionais nomes do Carnaval de Rua de Salvador, como o trio independente Armandinho, Dodô e Osmar e o Crocodilo de Daniela Mercury. De capa azul e coroa, Ivete Sangalo fez jus ao título de Rainha do Carnaval de Salvador e levantou a multidão que se reuniu em seu bloco. Outra que fez subir a temperatura foi Cláudia Leite. Diante da multidão, a loira cantou vários hits da carreira. Quem também conduziu os foliões com muita animação, noite adentro, foi Léo Santana. O trio dele contou com muita pirotecnia. E no bairro de Campo Grande, já durante a tarde de hoje, quem também animou o público foi Pablo Vittar, que levou toda a sua irreverência para a avenida. Mudando de assunto, o presidente Jair Bolsonaro elogiou hoje pelo Twitter o trabalho de homens do Exército na recuperação de rodovias durante o Carnaval. Ele disse que os militares não descansam para tornar a vida dos motoristas mais segura. Ontem à noite, Bolsonaro postou um vídeo no qual comemorou a marca de 10 milhões de curtidas no Facebook. O presidente passa o Carnaval no Forte dos Andradas, em Guarujá. Os 58 brasileiros que estavam em quarentena em Goiás por causa do coronavírus foram liberados. As 34 pessoas resgatadas de Wuhan, na China, epicentro da doença, mais 24 médicos que tiveram contato com elas desde a viagem, foram submetidas a 3 exames para detectar o vírus Covid-19. Todos os testes deram negativo. Os resultados possibilitaram antecipar a saída dos brasileiros para o último domingo, dia 23, que estava prevista somente para dia 27. O grupo estava em uma ala do hotel de trânsito na Força Aérea desde o dia 9 de fevereiro. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, disse que sente orgulho pelo resultado da operação bem-sucedida e alívio pela volta dos brasileiros aos seus lares. Antes do embarque, foi promovida uma cerimônia na base aérea de Anápolis, na qual 2 crianças repatriadas entregaram ao ministro bandeiras nacionais, assinadas pelas 34 pessoas resgatadas da China. O grupo, então, seguiu para o embarque com destino a 9 unidades federativas. Os 2 aviões da FAB decolaram por volta das 11h40 da manhã.
O sentimento que fica é de gratidão, porque estávamos isolados em um país distante, rodeados de perigo, de um vírus. Foi condenado hoje a 6 anos de prisão pela Justiça da Espanha o sargento da FAB, que foi preso em junho do ano passado com quase 40 quilos de cocaína. Durante o julgamento, Manuel Silva Rodrigues disse que se arrependeu e que cometeu o crime porque enfrentava dificuldades financeiras e seu salário não era muito alto. O militar também afirmou que foi a primeira vez que traficou drogas. O destino do entorpecente era a Suíça. Por ter confessado o crime, a promotoria diminuiu a pena de 8 para 6 anos. Rodrigues também deve pagar uma multa de 2 milhões de euros, ou cerca de 9 milhões e meio de reais. O sargento da FAB fazia parte de uma equipe de 21 militares que prestava apoio à comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na reunião do G20 no Japão. O presidente não estava no mesmo avião. A greve da Polícia Militar no Ceará entrou hoje no 7º dia. O número de mortes decorrentes do motim subiu para 147 desde o início da paralisação na semana passada. Pelo menos 9 cidades cancelaram as festas de carnaval. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse em Fortaleza que a situação no estado não é de absoluta desordem. Sérgio Moro foi ao Ceará participar de reunião com o governador Camilo Santana, do PT, e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O governo federal, atendendo a pedido do Estado, encaminhou a Força Nacional de Segurança Pública. Também foi determinada a intensificação das ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado do Ceará, e em seguida foi decretada a GLO, né, essa operação de garantia da lei e da ordem. A presença das forças federais aqui no estado visa exclusivamente a proteção da população em substituição aos policiais que paralisaram as suas atividades. Existe um indicativo de aumento de alguns crimes mais violentos, mas a situação não, vamos dizer assim, não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, nós circulamos nas ruas. A Força Nacional e o Exército estão no Ceará para tentar conter a onda de violência instaurada com a paralisação dos PMs. Segundo o balanço do governo divulgado hoje pela manhã, só no domingo foram 25 mortes registradas na região metropolitana de Fortaleza. A greve dos militares no estado começou na terça-feira da semana passada, quando homens encapuzados, que se identificaram como agentes de segurança, invadiram quartéis e depredaram veículos. Além das mortes, assaltos, roubos e ataques a veículos policiais também têm acontecido com frequência na capital e no interior do estado. A categoria reivindica aumento salarial acima do proposto pelo governo. Nesta segunda-feira, pelo menos 3 batalhões da região metropolitana de Fortaleza seguiam ocupados pelos amotinados. Mais de 200 agentes de segurança foram afastados por participação nos atos e 37 foram detidos pelo não comparecimento na convocação da Operação Mandacaru, considerados desertores. De acordo com o governo do Ceará, esse afastamento deve durar 120 dias. Por lei, PMs e outros agentes de segurança não podem fazer greve. E apesar dos projetos que tentam anistiar esses agentes, o governador Camilo Santana diz que o assunto é inegociável e que não vai discutir com o que chamou de bandidos mascarados e armados. Em um dos batalhões invadidos pelos encapuzados, o senador Cid Gomes foi baleado ao forçar uma retroescavadeira contra o portão. Ele já recebeu alta e está em casa com os projéteis alojados, um do lado da costela e outro no pulmão esquerdo, mas fora de perigo. O político fará fisioterapia respiratória e tomará antibióticos. Associações de juízes pediram à Procuradoria-Geral da República que denuncie o senador do PDT por tentativa de homicídio. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O encontro do governador petista do Ceará, Camilo Santana, com 3 ministros de Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, da Justiça, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, e André Mendonça, da Advocacia Geral da União, representa um alento. Mostra que a superpolarização política ainda não envenenou por completo
os princípios federativos que regem a administração pública brasileira. Enquanto Jair Bolsonaro e seus rivais se atiçam mutuamente, as engrenagens do Estado se movem para proteger os interesses dos brasileiros que sofrem com o motim da polícia cearense. A colaboração entre Fortaleza e Brasília, que permitiu o envio de tropas federais para o Ceará, funciona à margem de uma politicagem que levou Carlos Bolsonaro e Ciro Gomes a travar nas redes sociais uma briga de pátio de colégio. O filho 02 do presidente se referiu à família Ferreira Gomes, aliada do PT no Ceará, como pessoal do nariz nervoso, insinuando que Ciro e Cid Gomes, o senador da retroescavadeira, aspiram algo mais além de ar puro. Em resposta, Ciro se referiu aos membros do clã Bolsonaro como canalhas milicianos e peculatários corruptos. O ruim desse tipo de política que se confunde com briga de rua é o pessoal que passa não distinguir quem é quem. Em meio a uma troca de ofensas em que o filho do presidente e um candidato à presidência se enxergam mutuamente como gambás, só há uma certeza: até o vitorioso, se houver, sairá dessa briga fedendo. Para os brasileiros do Ceará, é reconfortante notar que as autoridades encarregadas de lidar com a crise ainda são capazes de colocar o interesse coletivo acima da beligerância política. A essa altura, pior do que conviver com o caos na segurança pública seria constatar a eventual conversão da federação numa alegoria a serviço de bolsonarices e outras esquisitices de trogloditas que fazem política com métodos paleolíticos. Boa noite. E daqui a pouco, no debate do dia, com Denise Campos de Toledo, os cientistas políticos Cláudio Couto, coordenador da FGV, e Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp, em pauta a atual conjuntura política. O Ministério da Justiça admitiu que houve um equívoco ao anunciar a abertura de inquérito contra o ex-presidente Lula por determinação do ministro Sérgio Moro, com base na Lei de Segurança Nacional. Em nota divulgada hoje, o Ministério informou que o ministro Moro não pediu o enquadramento de Lula com base na Lei de Segurança Nacional e que a divulgação aos jornalistas foi incorreta. O inquérito, que tramita em sigilo, investiga se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cometeu o suposto crime de calúnia ou difamação contra o presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que, abre aspas, não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano. Fecha aspas. Após o depoimento do ex-presidente, a Polícia Federal havia informado sobre a inexistência de qualquer conduta de Lula que configurasse crime previsto na lei em questão, conforme relatório encaminhado ao Poder Judiciário. De acordo com a publicação do site Conjur, o inquérito acessado pelo veículo comprova que o ministro da Justiça pediu para instaurar a requisição. Um ofício endereçado a Moro ainda demonstraria o atendimento ao despacho. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Mas pediu pela Lei de Segurança Nacional. É coisa da ditadura. Isso prova que Bolsonaro é fascista, que Sérgio Moro é fascista. Não sei se houve um engano ou não, agora realmente a Lei de Segurança Nacional não é o lugar adequado. Mas há lei adequada para punir um presidiário liberado pelos amiguinhos do Supremo para ficar preso em casa. Porque para a rua ele não sai. O Lula não sai para a rua, vai ser ofendido e agredido, né? Pelos eleitores e pelos cidadãos que tiveram o país quebrado e o desemprego aumentado pela política de roubalheira nos governos do PT. O que o Sérgio Moro disse à Folha, explicando esse episódio, é que o fato de ter a condição de ex-presidente não autoriza ninguém a se sentir imune à lei. Qualquer cidadão tem que responder à lei. Eu passei meus 52 anos de jornalismo respondendo a processos de calúnia, injúria, difamação e recorrendo a um instituto muito simples, exceção da verdade. E aprendi, desde os meus primeiros anos como repórter, que a liberdade de expressão não cobre, não protege a mentira. Você pode dizer tudo o que você quiser de uma pessoa, desde que prove esses fatos. Não tem realmente nenhum sentido o Lula sair por aí disparando mentiras
Não sei se são mentiras, pode até ser verdade, mas ele precisa provar. Como foi provado contra ele. O Lula é ladrão e lavador de dinheiro, segundo 3 instâncias do Judiciário, 9-0. Está solto por decisão de 6-5 no Supremo, o que não permite ele dizer dos outros, qualquer cidadão, incluindo o Jair Bolsonaro, o que ele diz, que é miliciano, que é isso, que é aquilo, sem poder provar. Bom, eu volto na quarta-feira de cinzas, direto ao assunto. Em pé. E agora o tempo. As chuvas fortes que caíram sobre a cidade de São Paulo agora à tarde provocaram 15 pontos de alagamento, entre eles a Avenida 23 de Maio e o Terminal Bandeira, na região central. Todas as regiões da cidade entraram em estado de atenção. Amanhã o destaque será a volta do calor e não está descartada a possibilidade de temporais. Os detalhes da previsão com a Fernanda Azevedo. Na maior parte do país, o predomínio é de temporais isolados. A gente vê aqui essa situação em toda a área verde do mapa, mas a chuva pode cair com mais força nas faixas mais escuras. Alguns exemplos: do litoral do Ceará até o Maranhão e aqui, entre o oeste de Minas Gerais, Goiás, incluindo o Distrito Federal. E apesar dessas chuvas, o calor segue intenso. Vamos lá para os nossos destaques carnavalescos? E abrimos nossa tabela de capitais com Salvador, que amanhã entra no 6º dia de folia, não tem previsão de chuva e a máxima será de 33 graus. No Rio de Janeiro também o sol volta a brilhar, máxima de 33, só que à tarde a umidade aumenta e pode cair um temporal. Em Recife, a terça de carnaval é sem chuvas e a máxima de 32. Em São Luís, no Maranhão, o dia fica mais chuvoso, porém a máxima é alta, 30 graus. Agora os destaques do estado de São Paulo. O sol predomina, as temperaturas sobem mais em relação aos últimos dias, mas todas as regiões estão sujeitas às pancadas, especialmente na faixa norte do estado, então vamos destacar algumas cidades. Aqui São José do Rio Preto com máxima de 29, Barretos de 28 graus, Araraquara 30 graus. O litoral vai ter um pouco mais de nebulosidade por causa dos ventos que sopram do mar. Mesmo assim, ocorrem aberturas de sol no decorrer do dia e não chove. Em Caraguatatuba, a temperatura varia entre 22 e 30 graus. Agora, aquele panorama da capital. Amanhã, os termômetros voltam a chegar nos 30 graus, mas por causa da alta umidade, a chuva pode ser um pouco mais forte. Na quarta de cinzas, a previsão é a mesma, a máxima fica 1 grau mais baixa, 29 graus. E na quinta acontece outra reviravolta, uma nova frente fria chega, o dia fica chuvoso e a gente volta a tirar os casacos do armário, máxima de só 22 graus. E quem foi aproveitar a folga de carnaval no litoral norte levou um susto com o tamanho das ondas. Uma forte ressaca fez o mar invadir a faixa de areia. 6 pessoas ficaram feridas. Na praia do Tenório, em Ubatuba, vídeos feitos por banhistas mostraram cadeiras, barracas, pertences pessoais e quiosques sendo atingidos pela água. A Marinha alertou para ondas de mais de 3 metros de altura, atingindo principalmente o litoral norte. De acordo com a Defesa Civil, além do Tenório, houve registro de avanço do mar nas praias da Fazenda, Itaguá, Toninhas e Praia Grande. 6 pessoas ficaram feridas. A mais grave sofreu uma fratura na perna e foi socorrida pelos bombeiros. Outras 5 tiveram ferimentos leves. E a seguir, a Itália isola cidades atingidas pelo coronavírus e confirma a 7ª morte. A gente volta já já. De segunda a sexta, tem Gazeta Esportiva. É aquela coisa assim, pra abalar. E onde tem Gazeta Esportiva, tem muito mais informação, muito mais análise. Sabe sair jogando com os pés. Muito mais opinião. Tem uma mania de querer valorizar o que não tem. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.
entrevistas com sucesso. O mundo está em constante transformação. E você? Comunicação é o futuro. Comunicação é na Caspia. Que tipo de folião é você? Ah, dona da avenida. Eu adoro a festa, curto todos os dias. Aliás, eu já acordo fantasiada, mas lembre-se, não é porque é festa que pode tudo. Não é não. Agora, se o clima esquentar, não se esqueça, use camisinha. TV Gazeta, com você no Carnaval. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Terça de carnaval e o Mulheres é só alegria. Não dá pra perder a tia e o Tutu aprendendo a sambar. Essa eu quero ver. Você sabe como o nosso corpo reage a cada tipo de bebida? Não? Quem explica pra gente é a doutora Maitê Pimentel. E a nossa sobremesa tem uma combinação perfeita. Pudim de leite com café. O Mulheres é nesta terça, 14h. A crise do coronavírus. A Itália isolou cidades atingidas pela doença e o Irã anunciou a morte de 12 pessoas. Os novos relatos aumentam o receio de que haja uma pandemia do Covid-19. Na Itália, subiu para 7 o número de mortes em razão do coronavírus. São pelo menos 190 casos da doença confirmados no país, o que levou o governo a cancelar jogos de futebol, apresentações teatrais e até mesmo o Carnaval de Veneza. A polícia faz controle em 11 cidades do norte do país. Os locais estão em quarentena. O disparo nas notificações levou a Áustria a fechar temporariamente o tráfego na fronteira com a Itália. No Irã, o governo confirmou 12 mortes e 61 ocorrências de coronavírus. Na Coreia do Sul, houve um aumento súbito de infectados. Foram anunciadas mais 231 notificações, elevando a 833 o total de casos no país, onde 7 pessoas já morreram. O vírus infectou cerca de 77 mil pessoas e já matou mais de 2.500 na China, onde ele se originou no ano passado. No Chile, protestos violentos marcaram a abertura de um festival de música. As ações foram registradas nos arredores da Quinta Vergara, onde acontece desde ontem o tradicional Festival Internacional da Canção de Vinha del Mar. Milhares de manifestantes, muitos deles encapuzados, provocaram distúrbios nas proximidades do evento e tentaram chegar ao local onde o palco dos shows está montado. A polícia, que realizou uma forte operação de segurança em todo o festival, conteve os manifestantes com gás lacrimogênio e jatos d'água. De acordo com a imprensa local, lojas e hotéis da região sofreram ataques de vândalos. A mobilização foi convocada pelas redes sociais. Manifestações populares ocorrem no Chile desde 18 de outubro do ano passado. No total, 31 pessoas morreram. Na Alemanha, um motorista invadiu a rua e atropelou dezenas de pessoas que brincavam o carnaval. 10 pessoas ficaram feridas nesta segunda-feira depois que um carro avançou sobre um desfile de carnaval na cidade alemã de Volkmarsen. O motorista foi preso e a polícia local apura se foi um acidente ou se o homem jogou o carro contra as pessoas propositalmente. O carnaval é bastante popular em partes do país europeu. Uma tempestade de areia provocou o fechamento de aeroportos nas Ilhas Canárias. As autoridades espanholas decidiram fechar os aeroportos nas Ilhas Canárias por causa de uma tempestade de vento que invadiu o arquipélago com areia e poeira. Os aviões tiveram que ser redirecionados para outros destinos e nenhum voo foi autorizado a decolar. As escolas também não abriram nesta segunda-feira. Imagens de televisão mostram palmeiras balançando ao vento em meio a uma espessa névoa amarela que envolve as ilhas. As rajadas podem atingir 120 km por hora.
O fenômeno, conhecido localmente como calima, é capaz de levantar nuvens de areia e poeira do deserto do Saara e transportá-las pelos 95 quilômetros que separam as ilhas da costa africana. Nos Estados Unidos, um americano morreu ao se lançar em um foguete caseiro. Ele queria provar que a Terra é plana. Mad Mike Eagers, de 64 anos, morreu no sábado, após o lançamento mal sucedido de um foguete que ele mesmo fabricou no quintal da sua casa na Califórnia. Ele declarou à imprensa que pretendia demonstrar ao mundo que a Terra não é redonda, e sim que tem a forma de um disco voador. O inventor planejava voar a uma altura de 1.500 metros, mas não conseguiu. Seu paraquedas de segurança se desprendeu antes do previsto e o foguete se espatifou numa área de deserto. O australiano Julian Assange reapareceu barbeado na audiência de extradição num tribunal de Londres. Quase uma década após enfurecer Washington por vazar documentos secretos dos Estados Unidos, o fundador do site Wikileaks, de 48 anos, foi levado ao tribunal para confirmar seu nome e idade. Do lado de fora do tribunal, ouvia-se gritos de "Liberte Julian Assange". James Lewis, advogado dos Estados Unidos, disse ao tribunal que Assange deveria ser extraditado por disseminar material sensível que colocar em risco a vida de informantes, jornalistas, dissidentes e outros no Iraque, Irã e Afeganistão. Os Estados Unidos pediram ao Reino Unido para extraditar Assange no ano passado, depois que ele foi retirado da Embaixada do Equador em Londres, onde passou 7 anos evitando a extradição para a Suécia por alegações de crimes sexuais, que foram retiradas. Julian Assange cumpriu uma sentença no Reino Unido por não pagar fiança e permanece preso enquanto aguarda o pedido de extradição dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o produtor de cinema Harvey Weinstein foi condenado a 25 anos de prisão por estupro. O americano, que já foi um dos homens mais poderosos de Hollywood, foi condenado culpado por atacar sexualmente a ex-assistente de produção Mimi Harley em 2006 e por estuprar a atriz Jessica Mann em 2013. Harvey Weinstein tem 67 anos e passou por um longo julgamento baseado em uma série de acusações contra ele. O júri levou 5 dias para chegar ao veredito, considerado uma vitória para o movimento Me Too, que denunciou inúmeros casos de assédio sexual na indústria do entretenimento. Ainda assim, condenado a 25 anos, o produtor de cinema foi inocentado da acusação mais grave de comportamento sexual predatório, que poderia levá-lo à prisão perpétua. Ele foi acusado de má conduta sexual por mais de 80 mulheres e sempre negou, afirmando que todos os seus encontros foram consensuais. Weinstein ficou conhecido por filmes como O Paciente Inglês e Shakespeare Apaixonado, entre outros. E a seguir, no debate do dia com Denise Campos de Toledo, os cientistas políticos, Cláudio Couto, coordenador da FGV, e Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp. Em pauta, a atual conjuntura política. Se manter hidratado é fundamental, principalmente durante o carnaval. E nesta terça, o Revista te mostra os alimentos que são ótimos para hidratar os foliões. E será que tem algum famoso aprontando? Fique por dentro das últimas notícias das celebridades. E a chefe Luciane Borba traz 3, isso mesmo, 3 receitas irresistíveis. Mousse de coco, geleia de abacaxi com gengibre e ganache de chocolate com hortelã. Tudo isso no Revista da Cidade desta terça, 10h30 da manhã. Sabe o que é isso? Um metrônomo. Um instrumento que mede o compasso de uma música e ajuda os músicos a tocarem no tempo certo. Porque na música, como em quase tudo na vida, tem matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Música e Matemática. Se a matemática é música para os seus ouvidos, não fique fora dessa. Professores, inscrevam suas escolas. Alunos, participem. Quando
quando a pessoa quer, tem tempo para tudo. 1 minuto na vida você faz muita coisa, sabendo dosar. Eu comecei a praticar exercícios, eu tinha uns 65, 68 anos. E a capoeira é uma ginástica, né, assim, que é bom para tudo. É bom para a mente, para o corpo, bom para a alma. Para mim, foi divinamente maravilhoso. Estou com o corpinho de 20. A partir do momento que a pessoa começa a praticar qualquer esporte, tudo é bom. Né? Às vezes fala, eu não faço porque eu não posso, onde eu moro não tem, mas tem, né? Pega 2 pacotinhos de arroz, anda em volta da casa, quando a pessoa tem vontade, faz. A gente pode ser feliz em qualquer idade. Se Deus permitir, eu só vou parar de fazer atividade com o meu olho fechar. Depois da folia, nosso corpo merece um descanso. E no Você Bonita desta terça, vamos aprender passo a passo como podemos recuperar as forças depois do carnaval. E ainda vamos te mostrar uma receitinha de peeling totalmente natural para os seus pés. Você não vai perder, né? Te espero aqui no Você Bonita nesta terça, meio-dia. Está na hora do debate do dia, com Denise Campos, de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário político. Eu converso com o Cláudio Couto, que é cientista político, coordenador de mestrado profissional em gestão e políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas. E também com o Marco Aurélio Nogueira, que é cientista político e professor da Unesp. Vamos falar sobre esse cenário político e um cenário que continua meio conturbado, né? Eu queria a opinião agora em relação, vamos começar falando dessas crises, né, do presidente com os governadores. Começou com a questão dos combustíveis, não é, em que o presidente meio que desafiou os governadores a tirarem a tributação, que ele também tiraria, e a equipe econômica, é claro, que não concorda com isso, né? Então foi meio que uma provocação mesmo. E a questão agora envolvendo o miliciano que morreu na Bahia, o Adriano da Nóbrega, né, que o presidente chamou para ele as investigações, que é uma investigação particular, o filho postou vídeo, mas os governadores não gostaram do tom como ele tratou a primeira polícia da Bahia, querendo ligar o governador, depois desconfiança com relação ao Rio de Janeiro também. Vamos começar, Cláudio Couto. Olha, eu acho que o presidente continua jogando o seu jogo, né? Ele se comporta assim desde sempre, desde que quando era lá o último dos deputados do baixo clero, ele já tinha esse tipo de comportamento. E diria mais, ele se elegeu por causa disso, né? Ele não se elegeu apesar disso. Porque o Bolsonaro conseguiu se apresentar ao longo do tempo como a antipolítica, o anti-establishment, a anti-esquerda, o anti-partidos tradicionais, o anti-tudo, o anti-sistema de uma maneira geral. E ele continua se comportando dessa maneira. Então, afrontar governadores, jogar para a galera nessa questão, quer dizer, fazer demagogia barata em questão tributária com o eleitor, como se fosse possível para os governadores abrirem mão de uma fatia importante do seu bolo tributário, sabendo que os estados vivem uma situação de dificuldade, isso é claramente uma irresponsabilidade por parte do presidente da República. Ele não busca criar um caminho de entendimento federativo com governadores com os quais ele precisa estabelecer uma relação. Eu acho que nós não temos, na história brasileira, um episódio similar a esse de um presidente que fustiga governadores. E acho que é a mesma coisa que ele faz com a imprensa, né? Quando afronta a imprensa o tempo inteiro, é todo dia uma banana. Vi alguém outro dia dizendo, bem, temos a República da Banana, né? Porque afinal de contas o presidente se baseia nesse tipo de coisa. E a família, o filho que posta esse vídeo horrendo, né? Da autópsia, quer dizer, que sentido há nisso? Né? E uma coisa até, num certo modo, surpreendente. É a primeira vez que acho que nós todos vimos a família Bolsonaro criticar quando a polícia mata alguém. Mas ele faz isso para quê? Para, de alguma maneira, cobrir a aposta, né? Tentar se desvincular desse miliciano que era, de alguma maneira, um dos milicianos ligados à família Bolsonaro, não sei se o único, mas esse certamente era, e, ao mesmo tempo, fustigar um adversário político, que é o governador da Bahia do PT. Agora, professor Marco Aurélio Nogueira, o presidente Bolsonaro consegue sustentar esse clima até as próximas eleições, porque ele antecipou a intenção de se reeleger, e aí ele criou um clima pior com relação ao governador de São Paulo, João Dória, e também o Witzel, no Rio de Janeiro, que seriam 2 pré-candidatos à presidência, e há uma preocupação constante dele também em manter o clima alto contra o Partido dos Trabalhadores, né, com medo de despontar uma liderança.
Olha, essa eu acho que é a equação que vai ter que ser resolvida e diante da qual nós não temos ainda respostas fechadas. Agora, o que me parece interessante, lamentavelmente interessante, é que ele consegue usar a sociedade, uma parcela da opinião pública, para alimentar essa postura dele, que tem intenções eleitorais, mas não só. Quer dizer, eu acho que ele cria uma confusão na vida nacional que mobiliza uma parte da população, isso que o Cláudio falou, da postura antissistema, postura antipolítica, contrária às boas maneiras, ao politicamente correto, às identidades políticas, aos direitos, né? E, ao mesmo tempo, faz com que isso reverbere no plano institucional, mobilizando a favor e contra ele os partidos políticos, os parlamentares, etc. A sorte do país, quero crer, é que o Congresso Nacional não está comprando essa ficha por inteiro. O Congresso está conseguindo manter uma certa autonomia, ocupando um espaço que a falta de iniciativa do Executivo está deixando, né? E está comprando, digamos assim, a bagagem das reformas, né? Que é uma coisa que, evidentemente, terá que ser analisada pontualmente, mas que há um ambiente no país favorável à reforma. Né? Então, né, a reforma a gente teria que analisar de quais reformas e como elas serão propostas e feitas. Mas a ideia de reforma é uma ideia, até certo ponto, vitoriosa na vida brasileira. E isso acaba, digamos assim, freando um pouco essa postura meio insensata, né, e irresponsável do presidente. Agora, nós vamos ter mudanças relativamente, em prazo relativamente curto, no Supremo, na composição do Supremo. Né? O presidente já sinalizou que seria alguém terrivelmente evangélico, mas aí tem a situação também do ministro Sérgio Moro, né? E a militarização do governo nesse contexto todo, e podemos ter mudança também na presidência da Câmara e do Senado. Então, vai ser um jogo político diferente. E aí a gente precisa ver como é que o Congresso vai agir de novo. O Marco Aurélio chamou a atenção muito bem para essa questão de que, naquilo que concerne as reformas, o Congresso tem tido uma posição parecida com aquela que é a posição oficial do governo, né, de aprovar reformas. Eu digo oficial porque, ao mesmo tempo que muitas vezes você tem a equipe econômica defendendo as reformas, o presidente vem e sabota essas mesmas reformas, fazendo propostas fazendo a reforma absurdas administrativa, não concorda com algumas propostas. Exato. Agora, tem uma outra agenda do Executivo, por exemplo, no caso das medidas provisórias, em que o Congresso está mostrando para o governo que não está de bem com ele. A gente viu aí, nessa semana que passou, expirar, por exemplo, aquela medida provisória das carteirinhas estudantis, né, que era um emblema para o governo, né, era, de certa maneira, uma bandeira, esvaziar o poder das centrais estudantis. Mas o Congresso fez o quê? Não se moveu. A mesma coisa aquela medida provisória dos balanços, que deviam ser publicados em jornais. O Congresso deixou morrer. E é uma lista de outras medidas provisórias que tem simplesmente inspirado o que jamais aconteceu em governos anteriores, né? Em nenhum deles. Ou seja, o governo vem sofrendo derrotas naquilo que o Congresso não considera para ele uma prioridade. E no caso da escolha dos próximos, né, não só dos ministros do Supremo, mas ministros de tribunais superiores, porque é bom lembrar que também tem posições no STJ, em outros tribunais superiores que vão ser alvo de nomeação, nós vamos ver como é que o Senado vai se comportar. Porque a tradição tem sido sempre de confirmar o nome que o presidente indica, mas nada obriga que isso ocorra. Nós temos um governo tão atípico, com uma relação tão atípica com o Congresso... Pode levar a situações atípicas também. Exato, inclusive, por exemplo, denegando nomes que o presidente vem indicar. A gente vê o Marcelo Bretas aí dançando com o presidente para ver se aparece, né? Membros do Poder Executivo, além do próprio ministro Sérgio Moro, ou seja, de repente um nome desse pode ser indicado e o Senado diz não. Disse sim ao Procurador-Geral da República, que hoje é um serviçal do presidente, mas nada garante que vai dizer o mesmo para outros. Agora, e a militarização? É uma mudança de Eu acho que é uma reorientação? Agora, se ela vai produzir resultados, eu acho que nós vamos ter que esperar um pouquinho. Porque eu acho que é uma mudança no sentido de que ela refletiu uma preocupação do núcleo político ampliado do governo com o excesso de força do grupo da ala ideológica do governo, né? Então, na medida em que você preenche o gabinete, o terceiro andar, com militares de alta patente, você
em alguma medida, desloca o ideologismo, né? O olavismo, como a gente costuma chamar. Você pode deslocar isso de forma definitiva e duradoura, e segura, sustentável, ou não. Isso é algo que nós vamos ter que ver, porque o núcleo bolsonarista do governo, ele tem também um ativismo que escapa de qualquer cálculo e de qualquer controle. Mas o general Heleno, por exemplo, ele tem um ativismo nas redes sociais também, que de vez em quando é surpreendente. Ele fala como... Sem dúvida. Um olavista fardado. Um olavista fardado. Agora, provocação com o jornalista também, sim, ele entrou nessa mesma maré. O que pode ser interessante no caso é que, assim, essa militarização do gabinete pode implicar, dependendo de como as coisas andarem, um enquadramento do próprio presidente. Ou seja, o presidente, que era inclusive uma expectativa que se tinha no início do governo com a nomeação para uma posição estratégica do próprio general Heleno. Imaginava-se que o general Heleno poderia controlar o presidente. Isso não aconteceu e o presidente o cooptou. Depois essa bola passou para o vice-presidente, o general Mourão, né? Que também houve uma expectativa de que ele controlasse. Ele foi escanteado, ele foi colocado de lado. Ele está voltando agora, né? Então agora você tem vice-presidente, Casa Civil, né? E outros gabinetes estratégicos do governo, do Poder Executivo, controlado por militares. Como isso repercutirá é algo que eu não tenho condições de falar. Você imagina uma posição mais discreta, mais conciliadora, né? O começo dos militares, no trato seria geral, né? O melhor resultado. Agora, isso embute um problema, que é o problema de você, em nome do patriotismo das Forças Armadas, vamos chamar assim, da austeridade tradicional das Forças Armadas, você diminuir a importância da política. Né? Ou seja, você tem um fortalecimento da tecnocracia no âmbito do Poder Executivo. Que é o padrão dos militares. Que é o padrão dos militares, porque os militares não sabem fazer política. Né? Os militares ocupam territórios, mas não fazem... Não negociam, né? Não negociam, não sabem conviver com ideias plurais, com partidos. Então, como que esse gabinete militarizado vai se comportar diante desse desafio, que é o desafio de movimentar a roda política do governo, é uma coisa que nós vamos ter que esperar para ver. Agora, com a situação meio de ebulição institucional, né? Que a gente vê umas situações de confronto, aí acomoda de um lado, começa do outro, nós tivemos grandes embates, e eu acho que vale lembrar até por causa de época de carnaval, que o presidente começou a chamar atenção por determinadas manifestações dele, exatamente no carnaval do ano passado, com a publicação de um vídeo lá, Golden Shower, que provocou aí divergências totais nas redes sociais, a indignação de muita gente, e ele continuou, né? É o estilo dele, né? O presidente não deixou de ser quem era ao assumir a presidência da República. Ninguém pode falar que foi enganado. Não, desse ponto de vista não, e até seria surpreendente que alguém achasse que pudesse ser enganado, né? Porque Bolsonaro mostrou ao longo da sua carreira que esse era o seu estilo. Agora, é um estilo que produz um tensionamento constante, né, das instituições. É claro que instituições estão lá para conter os excessos, né? Freios e contrapesos da democracia. Agora, há um limite para isso. Para usar uma imagem que eu acho interessante para entender esse problema, é como a história do freio do automóvel. Ele serve para parar o carro, serve para você entrar na curva com mais segurança. Agora, se você descer a serra inteira com o pé no breque, quando chegar lá embaixo, você não vai conseguir parar. E eu acho que é um pouco isso que o presidente está fazendo. Ele está forçando os limites institucionais o tempo inteiro. Tensiona com o governador, tensiona com o judiciário, tensiona com o Congresso, tensiona com a imprensa, tensiona com a sociedade civil. Com quem mais falta? Né? Com outros países, com países vizinhos. É um enfrentamento constante com a Europa, com a Argentina, quer dizer, vai se meter na eleição do país vizinho, não deve organismos internacionais. É um sem fim, ONGs, né? Quer dizer, de repente fala que é a ONG que espalhou o óleo nas praias ou que a outra que botou fogo na Amazônia. É uma constante criação de problemas nas mais diversas frentes. E aí governa baseado no tumulto e de alguma maneira vai normalizando o tumulto. A gente começa a achar que isso é o novo normal, né? Que faz parte da vida ter uma situação tão conturbada, tão atabalhada como essa e uma política do desrespeito constante. E uma coisa que tem a ver também com a educação da cidadania, né? Sim. Quer dizer, porque de repente o cidadão brasileiro, a média do cidadão, começa a achar razoável um presidente que se comporta desse jeito, sendo que ele é uma espécie de predador
do Estado brasileiro, que está comprometendo todo o futuro do país, né? Mas ele passa uma ideia, ele educa uma parte da população para achar normal isso tudo que ele está fazendo. Acaba reforçando bullying pelas redes sociais, essa situação de confronto, né? Porque ele assume exatamente a mesma postura, né? É isso mesmo. Agora, formando um novo partido, né? Que aí vai ser uma nova base de apoio, e aí a gente não conseguiu testar ainda no Congresso que diferença vai fazer aquela briga com o PSL, porque foi mais no final do ano, depois teve recesso, não tinha as votações relevantes, agora é que vai ser. Agora ele poderá, com o novo partido, encontrar um instrumento de operação congressual que ele não teve até hoje, porque o PSL fugiu do controle dele muito rapidamente. Né? Ele não conseguiu controlar o PSL. Mas votava a favor das vantagens. Não, votava, mas não era só o PSL que votava, outros partidos também. Né? Então, mas isso não deu ao presidente, ou à presidência, uma base estável de operação no Congresso. Né? Faltou até hoje algo que a Aliança pelo Brasil poderá resolver. Precisa ver o número de parlamentares também para ver a força que terá. A gente não sabe com que tamanho nasce. Né? E é bom lembrar que ele perde o PSL por também ter assumido, com relação ao partido pelo qual se elegeu, essa postura beligerante. O presidente não procurou compor com as forças do seu partido, ter uma liderança efetiva. Ele tentou simplesmente se apossar do partido e escantear aqueles que já tinham posições ali anteriormente. No caso, o Bivar, que era o presidente do partido e que era, de alguma forma, o dono do partido. O presidente simplesmente resolveu tratorá-lo e perdeu essa briga desse ponto de vista. Por quê? Porque o Bivar manteve o controle do partido, o presidente foi obrigado a sair para criar um novo por causa disso, senão certamente não o teria feito, ainda mais considerando o imenso volume de recursos que esse partido tem por conta da última eleição. O novo partido não os terá. E ver como é que vai ficar fundo partidário e tudo mais, e as eleições municipais. É verdade, as eleições municipais poderão alterar bastante esse ambiente, né? Elas poderão mostrar qual é a receptividade que esse estilo de fazer política tem no eleitorado. Ainda tem repercussão como teve na eleição presidencial e para governadores. E precisa ver também se o Aliança pelo Brasil vai conseguir se organizar para as eleições municipais. Já tem comemorado aí que teria o número mínimo de assinaturas e que agora era para dobrar a meta, para lembrar uma outra presidente da República. Mas no fim das contas, essas assinaturas ainda precisam ser auditadas. É preciso ver se elas serão efetivamente aceitas. Tem um prazo legal que está esgotando. Exato. Bom, fechamos por aqui a nossa conversa com o Cláudio Couto, que é cientista político e coordenador de mestrado profissional em gestão e políticas públicas da FGV, e o Mauro Aurélio Nogueira, cientista político e professor da Unesp. Obrigada aos dois, uma boa noite. Obrigado. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui, e essas foram nossas principais notícias. Greve no Ceará entra no 7º dia com 147 mortes. E Moro diz que a situação no Estado não é de absoluta desordem. O Ministério da Justiça corrige informação de que Sérgio Moro pediu a abertura de inquérito contra Lula com base em Lei de Segurança Nacional. Em nota, a pasta admite erros sobre inquérito sigiloso que investiga suposta calúnia ou difamação contra Bolsonaro. Militar brasileiro flagrado com 40 quilos de cocaína é condenado a 6 anos por tráfico de drogas. Em julgamento da Espanha, Manuel Silva Rodrigues diz que cometeu crime por dificuldades financeiras. Brasileiros repatriados da China e liberados da quarentena já estão com suas famílias. Enquanto na Itália sobe para 7 o número de mortos pelo coronavírus e até eventos como futebol e carnaval são cancelados. No Rio de Janeiro, hoje é a segunda noite de desfiles das escolas do Grupo Especial. Em São Paulo, a grande atração são os bloquinhos, que tomam as ruas de gente fantasiada. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Boa noite. Amanhã, 7 da noite, no Jornal da Gazeta, fique atualizado com o que é notícia no Brasil e no mundo.